Há um ano atrás, exatamente, publicamos em nosso canal um vídeo com o título Lixo debaixo do tapete da IEADPE. Esse vídeo está com um total de 23.800 ou 836 visualizações. Meus irmãos, meus amigos, todos os que acompanham aqui as denúncias, as informações desse canal, desde o início temos trazido aqui informações e que são confirmadas ou na hora ou posteriormente por pessoas que conhecem os fatos. Mas o importante é que as denúncias aqui feitas chegaram aos tribunais. E o que denunciamos aqui foram sustentadas as denúncias no tribunal, ou nos tribunais, pela falta de moderação, pela arrogância do gestor Ailton José Alves, que não ouve, não escuta, não obedece a ninguém. Tomou a decisão, embora ele tenha dito nos tribunais que foi aconselhado por pastores para que tomasse uma providência de denunciar os irmãos por calúnia e difamação. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é que, em função dessa obstinação, que em função desse orgulho, arrogância e prepotência, o Ailton José Alves processou um de nossos irmãos. Processo esse que já tivemos uma denúncia antes da pandemia e estava marcado uma outra audiência, aliás, para o dia 18 de março agora de 2020, e por conta da pandemia essa audiência foi remarcada. Mas o que é que pesa extremamente para o gestor presidente esse processo? Processo esse, como os demais, que para ser levado a efeito foi contratado um escritório de advocacia, um dos escritórios mais caros do estado de Pernambuco. Pois bem, há um ano atrás publicamos esse vídeo aqui, eu vou deixar o link para vocês. O vídeo é o vídeo Lixo debaixo do tapete da IEADPE. Irmão Josué, o que é esse vídeo? Esse vídeo trata exatamente de uma denúncia sobre o fechamento de um abrigo de idosos aqui na cidade de Recife, no bairro de Campo Grande, onde um de nossos presbíteros, o presbítero Emanuel Alexandre, denuncia veementemente, com toda firmeza e segurança. E o que ele falou no vídeo, que vocês podem assistir aí, ele tem falado que vai sustentar nos tribunais. Pois é, o Ailton José Alves o processou. Mas pasmem os senhores. Vocês vejam aqui também, em um vídeo, em uma dessas audiências. A minha esposa, a minha preocupação muito grande era com a minha esposa. E eu me lembro, bom, queria confirmar que o senhor chegou a mencionar que... Porque eu temia que ela tivesse um problema de saúde. Certo, o senhor mencionou que... Ela ficava assustada, Não ela se acordava de madrugada e perguntava se eu estava bem, entendeu como é, doutor? Porque uma pessoa que foi criada no Evangelho, a primeira moça que eu namorei, eu casei. Até hoje, são 46 anos de casado, tenho netos. Nunca sofri uma repreensão. Ela também sugeriu o senhor... Não, olha, as mulheres são, situação, não? olha, as mulheres são divinas, o senhor sabe disso. Se não existisse mulher nesse mundo, tinha se acabado esse mundo, entendeu? Porque os homens são cruéis. Os homens são cruéis, viu, doutor? Os homens são cruéis.
Mas então ela o senhor sabe que... dissuadiu o senhor, diz, olha, Não, entre não, não, deixa pra não, lá. ela Mas dizia... aí qual foi a voz não, que ela prevaleceu? disse... Foi a da sua esposa ou Não, dos eu tenho que... pastores ou das ovelhas? Doutor, eu tenho que responder também ao ministério da igreja, eu sou um Certo. líder. Então foi esse Eu ministério não sou maior, convenceu o é como senhor. eles dizem que eu sou um ditador. Eu não Certo. faço nada sem a O senhor concordância ouviu esse ministério? do ministério da igreja, O senhor ouviu o entendeu? ministério? Eu vi, entendeu? Agora o que E essa acontece? voz Ele foi era no em sentido não, ele de foi quê? um dos juízes que um dos advogados que foi lá e apresentou o ministério que ia entrar com essas queixas, entendeu? E nós tocamos para frente. A minha esposa, sinceramente, ela dizia assim: meu filho, entregue isso a Deus. Não será que se a gente orasse, a gente é aquela coisa da mulher. Aí, quando eu vi que já era... Porque tem uma hora que você tem que tomar uma decisão, porque o povo também pergunta. Ora, se o pastor aceita essa acusação toda e não responde E juridicamente... objetivamente falando, pastores ou pessoas da igreja, Pessoas da presbíteros, igreja. A gente, questionaram isso ao sim, senhor? a mim. Cobraram isso? Não cobraram, mas disseram assim, pastor, O senhor não vai fazer nada. o senhor tem que fazer alguma coisa, é sua honra que está sendo atacada, é sua honra que está sendo destruída. É o seu nome, um homem que como pastor 45 anos, foi missionário da igreja, fundou um trabalho fora do país. E não convertidos? Senhor? O senhor teve a oportunidade de conversar com não convertidos? Olha, de autoridades a pessoas comuns da sociedade, falaram Todas comigo. trataram desse assunto. Falaram comigo. De autoridades... Quando o promotor pergunta ao gestor Ailton José Alves, mas quem foi que lhe aconselhou a processar os irmãos? Ailton José Alves diz, foram os pastores, muitos chegaram chorando em minha mesa e contou a história. E uma hora o promotor pergunta, e a sua esposa, o que é que diz? E vocês veem aqui nesse vídeo, Ailton José Alves se emociona, chora, não responde, o promotor insiste e ele diz, doutor, como é de mulher, minha mulher disse, meu filho, deixe para lá, não é melhor orar? Ailton José Alves, você não ouviu a irmã Judite, você não ouviu o conselho da irmã Judite e procurou obedecer aos pastores que, por certo, não são seus amigos, porque se amigos fossem seus, eles lhe aconselhariam e você não teria chegado a um estado tão deplorável que tem manchado a história de nossa igreja. Sabe o que é que acontece agora? Em função desse processo, eu estou aqui, prezados irmãos e amigos, com uma solicitação de audiência, onde o advogado do gestor, aliás, o advogado do pastor Emanuel solicita ao juiz no processo fazendo uma petição. Eu vou publicar aqui ao lado, mas vou ler para vocês rapidinho. Processo número tal, Emanuel Alexandre de Souza, querelado, já devidamente qualificado nos autos da queixa-crime, processo acima referenciado, movida Ailton José Alves e outro, por seu advogado abaixo assinado, vem com a devida vênia, perante vossa excelência, requerer a intimação da testemunha abaixo indicada. Qual é essa testemunha? Ailton José Alves, a testemunha é sua esposa, a qual você não escutou, a qual fez ponderações, a qual lhe aconselhou. Aí eu pergunto, a irmã Judite Alves terá equilíbrio emocional para comparecer perante o tribunal, para prestar declarações sobre algo de que ela está acusada e você também, Ailton José Alves? Se você tivesse obedecido o conselho da irmã Judite, talvez ela não fosse passar por uma situação tão constrangedora, tão vexatória como essa. Continuando a petição. Judite Maria da Silva Alves, brasileira casada, terapeuta familiar, residente domiciliada na Avenida Tal,
templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E a confirmação diz: a intimação da testemunha retromencionada se dará na forma do artigo 34, seus parágrafos seguintes da Lei 9099/95, considerando que os fatos narrados na queixa revelam fatos em que a testemunha presenciou e poderá esclarecer os fatos. O querelado manifesta o interesse da audiência presencial e não por videoconferência. Conversando com os nossos advogados, ele disse o seguinte: o juiz normalmente terá que atender a petição e intimar a irmã Judite Maria da Silva Alves para comparecer ao tribunal como testemunha, e comparecendo como testemunha, obviamente, não poderá mentir, como fez o seu esposo, Ailton José Alves, como é sabido de todos. Mas pior ainda é que ela não poderá se recusar. E pior ainda, que pelo bom andamento do processo, inevitavelmente, o juiz terá que atender a petição do doutor Miguel. Então está aí a situação embaraçosa. Ailton José Alves é uma situação de que as pessoas que perto dele estão em mal situação. É como um charco, um sumidouro, quando ele pisa, se abala, se desequilibra e ele tenta estabelecer a condição normal. Mas, olha, para encerrar eu quero dizer, ou vocês tomam coragem, chama, como eu já falei aqui, Ailton José Alves, faz ele sentar e escutar vocês, pastores, ou por outra, ele vai levar vocês todos à bancarrota, como agora está colocando a sua própria esposa em uma situação muito delicada e complicada pela sua obstinação. Então está aí, vocês assistam os vídeos e tirem as suas próprias conclusões. Que Deus em Cristo abençoe a todos.